Olá amiga, olá amigo, bem-vindo à TV MPCPE, a TV do Ministério Público de Contas de Pernambuco no YouTube. E este é o TCE Decide, um programa em que nós do Ministério Público de Contas vamos explicar para vocês, em linguajar simples, as decisões do TCE de Pernambuco. A decisão que nós vamos analisar hoje foi uma decisão tomada no dia 24 de janeiro de 2024, em que se analisou uma consulta. O Tribunal de Contas de Pernambuco foi consultado a respeito do seguinte: é cabível a possibilidade de um assessor jurídico acompanhar vereadores em processos judiciais particulares? Vocês vão ver que a grande discussão é sobre essa palavrinha, particulares. Porque veja só, a assessoria jurídica ela é composta de funcionários públicos, que são pagos com o dinheiro do povo. Então, claro, ela só pode atuar no interesse público. Não é interesse público, isso é indiscutível, defender um vereador num processo que não tenha nada a ver com o exercício da atividade de vereador. Se o vereador está litigando com fulano, discutindo com fulano sobre a propriedade de um imóvel, ele contrate seu advogado. Não vai haver ajuda da Câmara de Vereadores. Agora, quando se colocou a palavra particulares, o TCE pensou o seguinte: será que quem está fazendo a consulta também não está preocupado com os casos em que uma ação na justiça contra o vereador discute uma atuação dele como vereador e chamou de particular porque foi no CPF do vereador, não foram para a justiça contra o município, foram contra o vereador. Imagine, por exemplo, que o vereador tenha proferido um discurso criticando a atuação do secretário de saúde do município. Veja, entre as atribuições do vereador está a de fiscalizar o poder executivo. Então a Câmara, além de elaborar as leis, fiscaliza o prefeito, fiscaliza os secretários. Se o vereador fez essa crítica, veja, ele está agindo no interesse público, fiscalização do poder executivo. E nesse caso, perceba, seria injusto dizer: vereador, te vira, contrata teu advogado, paga do teu bolso. Ora, ele atuou no interesse público. Nesse caso, parece justo que a assessoria jurídica o ajude. Agora, além disso, a gente tem que lembrar de um tal de princípio da legalidade. O funcionário público só pode fazer o que a lei autoriza a fazer. Então tem que haver lei que organize essa assessoria jurídica e diga que entre as funções dela está ajudar na defesa do vereador quando ele está sendo responsabilizado na justiça por algum ato, alguma coisa que ele fez como vereador, fiscalizando, como eu citei, ou legislando, ou noutra atribuição lá administrativa da própria Câmara de Vereadores. Então, basicamente, foi isso que o Tribunal de Contas de Pernambuco decidiu. Vejam só como é que ficaram as palavras do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco a respeito dessa questão. Se diz, em primeiro lugar, a atuação dos órgãos de assessoria jurídica está adstrita, está presa, não pode sair disso, né, ao escopo atributivo previsto na respectiva lei de estruturação administrativa. Foi o que eu falei. A lei vai dizer o que é que faz a assessoria jurídica, ela só pode atuar naquilo dali, naquelas finalidades. Agora, essa lei só tem que guardar estrita consonância, tem que estar em conformidade, não pode destoar das competências constitucionais, legais e regulamentares da Casa Legislativa. Claro que a lei que vai dizer o que é que faz a assessoria jurídica não pode colocar ali no meio coisa que não tenha nada a ver com a atividade da Câmara, principalmente legislar e fiscalizar. Então, claro, a lei não pode autorizar, nem que a lei autorize, essa lei seria inconstitucional, a lei não pode autorizar que a assessoria jurídica atue para defender um vereador em causa totalmente privada. Muito bem. Indo adiante, o tribunal disse que não é possível o uso da estrutura e dos servidores da assessoria jurídica para acompanhamento de vereadores em processos judiciais de natureza particular, que o particular mesmo, como a disputa daquela casa que eu citei, descolados do mundo institucional. A instituição Câmara de Vereadores tem suas funções. Se o vereador atuou descolado disso, ou seja, fez algo que não tem nada a ver com a função dele na Câmara, chegou lá num jogo de futebol e arranjou uma confusão e agora está sendo processado, aí, amigo, é o se vire mesmo, contrate seu advogado. Então não pode a assessoria jurídica atuar em casos de processo de natureza particular que não tem nada a ver com o mundo institucional, a atuação do vereador como vereador, certo? Porque isso violaria o quê? O princípio da impessoalidade. Será que a pessoa do vereador é diferente, merece uma proteção maior do que a de qualquer cidadão, tratar as pessoas diferentemente? Claro que não. Não pode gastar dinheiro público da Câmara, né,
para defender aquela pessoa, então está agredindo impessoalidade, certo? E isso vai representar um desvio de finalidade pública. A Câmara de Vereadores só pode atuar, e sua assessoria jurídica, claro, só pode atuar para buscar uma finalidade pública, e não é finalidade pública defender o vereador em processos que não tem a ver com a atribuição da Câmara de Vereadores. Essa finalidade pública deve orientar a estruturação administrativa e o exercício das competências da Câmara Municipal. Sempre a finalidade pública, claro, deve ser a principal orientação para todos os órgãos públicos e não é diferente para uma Câmara de Vereadores. Agora, essa convergência do interesse particular do vereador que quer se defender com o interesse público deve preferencialmente submeter-se à análise de competência pelo próprio órgão de assessoramento jurídico mediante parecer prévio circunstanciado, que ateste a correlação da demanda, que é o processo, né, com o ofício exercido. O que está dito aqui? Simplesmente o seguinte: a assessoria jurídica vai analisar as circunstâncias do caso. Ora, o vereador foi para um jogo de futebol e arranjou uma confusão por lá. Essas circunstâncias mostram que isso não tem nada a ver com a atuação da Câmara de Vereadores. Então a assessoria jurídica vai dizer: nessa eu não entro, é o parecer em que ela analisa se tem interesse público ali ou não. Se é aquele caso em que o vereador está sendo processado pelo secretário de saúde porque falou dele, ora, o vereador está no interesse público, que é o de controlar a atividade do Poder Executivo. Então a conclusão do parecer jurídico vai ser dizer: vamos entrar nessa. Então tem que ter a lei autorizando e depois da análise a Câmara da assessoria jurídica ela decide por entrar ou não entrar. Foi isso decidido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Nos acompanhe nas redes sociais, nos siga, porque aqui nós vamos sempre esclarecer vocês a respeito das decisões dos tribunais ou do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Até a próxima!